Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e eu quero agradecer o convite de estar podendo estar aqui para falar sobre um tema que cai tão em concurso, que é um tema tão cobrado e é um tema que demanda um estudo, uma atenção mais aprofundada, que é concessão, matéria de direito administrativo. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de concessão de serviço público, é um dos contratos administrativos mais importantes. Vamos para o primeiro ponto, conceito. Você sabe o que é uma concessão de serviço público? É um contrato administrativo no qual o Estado, poder concedente, usa essa terminologia, delega a prestação de um serviço público a uma empresa privada concessionária. Eu vou repetir o conceito. Vou ser chato. É um contrato administrativo no qual o Estado concedente delega a prestação de um serviço público a uma empresa concessionária. A concessionária é remunerada pelo usuário mediante pagamento de tarifa. Vamos aos exemplos? Vamos imaginar uma concessão de transporte urbano de passageiros, ou rodovias, através dos pedágios, os usuários pagam a tarifa que volta para a concessionária. Tá? Percebe aí, pessoal, que é uma relação triangular. Por que triangular? Porque existe três pessoas aí, né? Existe o Estado, que é o ente, né? Não é uma pessoa. Existe o concedente aqui em cima, o concessionário e o usuário. O concedente, através de licitação, que precede a concessão, concede à concessionária a prestação, a execução de uma obra, por exemplo, que vai ser paga pelo usuário que vai pagar a tarifa, que no caso é o pedágio. Então, é uma relação triangular. Tá? O serviço público tem base... Isso aí não é uma coisa de achismo, tá? Está com base lá no artigo 175 da Constituição Federal, que trata de serviços públicos que são de titularidades exclusivas do Estado. O Estado é o dono. Se ele é o dono, ele tem que prestar esses serviços. Por exemplo, eu posso comprar vários ônibus e colocar aqui no município cobrando tarifa? Eu, Ravi, como pessoa, não posso. Quem tem que fazer isso é o Estado. Tá? O Estado que é o titular. O município, por exemplo, o município, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de União, os entes federativos, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios. Vamos imaginar que o município, eu como Ravi posso comprar vários ônibus e cobrar tarifa aqui na minha cidade? Não posso, porque quem é titular disso é o município. O município é titular. O município somente pode prestar esse tipo de serviço, que tem esse dever, né? Quando a gente fala de serviços públicos prestados, essa prestação de serviço público pode ser direta ou indireta. Quando a gente fala de prestação de serviço público direta, é o Estado mesmo que vai prestar aquele serviço. Ele próprio, através da administração pública, pela União, Estados, municípios, etc. Indiretamente, quando o Estado o serviço será prestado de forma indireta, o particular que receberá a delegação para a prestação desse serviço. Então, presta atenção, o serviço público pode ser feito de forma direta, que é quando o Estado, ele mesmo, põe a mão na massa e faz esse serviço, através dos entes federativos, e indireta, quando é delegado a um particular. Quando a gente fala de delegação para particulares, que é aí que entra a concessão. E a permissão também, que é uma concessão anã, vamos falar assim. Tá. Como que a administração faz isso? Através de licitação.
ambos são precedidos de licitação. Tanto a concessão quanto a permissão anterior tem a licitação. Tá? Aqui não cabe a contratação direta. Contratação direta é quando são medidas emergenciais, de calamidade pública, as organizações sociais, quando você tem que ter um gasto de manutenção de uma obra ou manutenção de um carro que tem um valor específico inferior a 50 mil, por exemplo, de um carro. Isso aí são contratações diretas que o Estado faz. Mas concessão é outra coisa. Como se formaliza a concessão? Depois de ser feita a licitação, vai celebrar um contrato administrativo depois da licitação, que tem algumas características peculiares desse contrato de concessão. É um contrato de adesão. O que significa quando você fala contrato de adesão? Eu vou dar um exemplo assim banal, mas é o primeiro que veio na minha cabeça. Contrato da Vivo. Você assina lá um contrato da Vivo. Você não liga para a Vivo para ficar negociando com a Vivo. Ah, isso eu não aceito o que está no contrato. Você pode até fazer isso, mas não é o praxe. A Vivo tem um contrato de adesão. Você aceita ou não. Você quer ou não. A concessão é isso. Você não pode ficar negociando com o Estado. Ah, essa cláusula aqui, os riscos vão ficar para minha conta? Não, vamos dividir esses riscos. Não existe essa liberdade de negociação. Por isso que chama contrato de adesão. É uma das características da concessão. A segunda característica, não menos importante, é que o contrato é sempre por prazo determinado. Concessionária, uma empresa ganha lá a licitação e o concedente, que é o Estado, concede a prestação de serviço ao concessionário para construir uma rodovia. Vai ter um prazo determinado, 30 anos. Porém, essa rodovia será paga pelos usuários que usarem ela através das tarifas. Perfeito? Esse contrato é bilateral, é outra característica do contrato de adesão. Embora seja adesão, tem que ter a manifestação de vontade de ambas as partes. O Estado não vai chegar lá e falar, assina aqui, pronto. Não é isso. Os dois concordam, tanto a empresa concessionária quanto o Estado, que é chamado de concedente. Quando é feita a concessão? Antes de falar disso, eu tenho que falar uma coisa, fazendo um adeno aqui, pessoal. Na modalidade de concessão, não existe transferência de titularidade. O Estado ele passa o serviço para o concessionário, mas ele continua sendo dono, titular, entendeu? Não existe transferência. Não é porque ele passa o serviço para a execução de uma obra à concessionária que aquela empresa vai ser o titular. Não, o titular é o Estado, ele é o dono, tá? Vou ver aqui algumas observações que eu fiz. Algumas pontuações. O Estado não paga remuneração para o concessionário, porque na concessão o modelo é desenhado para que o Estado não tenha gasto com a prestação de serviço. Tá? Porque quem vai pagar o concessionário, que é a empresa que ganhou a licitação, empresa privada, ela que ganhou aquela licitação e vai ser o concessionário, que vai prestar, que vai executar a obra, esse daí vai receber através das tarifas do usuário. Tá? É por essas três partes que a concessão diferencia de outros contratos administrativos. O que são essas três partes? Concedente, concessionário e usuário. O usuário é beneficiado, mas paga, né? A concessão é um contrato trilateral, ela não é nem bi, ela é tri. Concedente, concessionário e usuário. De quem é a competência de legislar o contrato de concessão? Segue a mesma regra dos contratos de administração em geral.
Artigo 22 da Constituição Federal. Compete à União estabelecer as normas gerais de concessão. A União é privativa de dar à União essas normas gerais. Mas aí você fala assim, é atribuição da União, mas onde estão essas normas gerais? Estão na Lei Federal 8987, que rege as regras de concessão. A diferença de concessão de serviço público comum, concessão precedido de obra, e PPP, que é parceria pública-privada. Você sabe a diferença? Qual é a diferença de concessão comum, concessão precedida de obra e a famosa PPP, que é parceria pública-privada? A diferença está nos modelos de negócios, que são modelos de negócio distintos. Tá? Cada uma tem um modelo de negócio diferente. Vamos começar pelo serviço público simples. Qual que é o modelo de negócio do serviço público simples ou comum que a gente estava acabando de falar? O Estado consegue promover a prestação de um serviço público sem gastar dinheiro público. A prestação de um serviço sem gastar dinheiro público. Na concessão, o Estado delega a prestação a uma empresa de um serviço, uma empresa que é chamada concessionário, quem paga é o usuário. Isso aí é a concessão do serviço público comum. Todo o risco do negócio fica por conta do prestador, que é um risco alto. Isso aí, né? A gente está falando do modelo de serviço público, de concessão de serviço público comum. Quando a gente fala, pessoal, fazendo um adendo aqui, o empresário que vai entrar numa licitação onde tenha um modelo de concessão comum, ele tem que avaliar o custo que a empresa, o custo da execução, o custo da operação ali, o custo da prestação de serviço, vamos falar assim, o risco do empreendimento, o risco se ele vai ter esse retorno viável, a forma de pagamento e etc. Tá? Agora vamos para a segunda modalidade, que é a concessão precedida de uma obra pública. O que é isso? É diferente. A empresa concessionária aqui, ela não vai receber ali do Estado para prestar um serviço. Não, ela tem uma condição sine qua non aqui, que ela vai ter com recurso dela construir a obra. Para depois receber, pode demorar 30 anos para receber isso, pelo usuário através de tarifa. Então o Estado, tipo assim, vai tirar o dele da regra, vai chegar licitação por obra precedida de uma obra. Faz a obra, você, empresa, paga e você vai receber em 30 anos pelo usuário. Você vê que o risco do Estado é zero e altíssimo para o concessionário, que é a empresa. Depois que foi construída, terá um investimento amortizado pela cobrança de tarifa de todos que utilizam a rodovia, a obra e etc. Percebe que o custo é alto para construir uma rodovia, por exemplo, demora para o investimento ser bem amortizado, o risco é muito maior do que a concessão comum, porque a concessão comum a gente está falando de prestação de serviço. O concessionário, enfim, ele vai também receber através do usuário, fazendo uma correção aqui. Mas é uma prestação de serviço, ele não tem que construir uma rodovia, como o exemplo da ponte Rio-Niterói, que foi nesse sistema. Tá? O poder público precisa construir uma ponte, mas o poder público não tem dinheiro. O que ele faz? Concessão precedida de obra. A ponte Rio-Niterói foi nesse esquema, tá? Por que o serviço público? Porque aí você me pergunta, por que existe esse serviço público por concessão? Por que a União, o Estado, eles não são tão fodões? Por que eles não fazem? Aí você tem que ter uma análise mais uma análise analítica e redundância, mas uma análise mais lógica. Por que existe uma concessão de serviço público? É uma escolha política. No tamanho do Estado, será que ele tem uma estrutura? Será que é melhor ele ser não intervencionista, ele ser não minimalista, ele ser um Estado que centraliza tudo? Será que é bom isso? É uma análise política direta, pressupõe que
será que o Estado tem essa estrutura maior? Em concessão, o legislador entende que o Estado não fará, porque a estrutura estatal não deve se ocupar de certas coisas que dá para conceder. Então fica um Estado menos intervencionista, porque se fosse um Estado centralizado, a gente está falando de uma prestação indireta de concessão, e sem qualquer serviço público pode ser... para ser um serviço público ser dado em concessão, esse serviço tem que ser... isso é outro assunto, mas você entendeu que seria... Vamos imaginar que se fosse um Estado que não fizesse concessão, ele ia fazer licitação para comprar aviões, sabe uma coisa assim? Ele não ia ficar uma coisa assim, teria que ter uma estrutura enorme, não só de dinheiro, mas de servidores públicos também, que o Brasil não tem. E mesmo se tivesse, será que seria a melhor forma? Será que não é bom você delegar algumas tarefas, algumas execuções? Né? Então vamos lá. Para ser, aqui fala o seguinte, para ser um serviço público de concessão, tem que ser uti singuli. O que significa uti singuli? Individual, divisível. Aqui cria uma prestação individualizada ao usuário. A concessão depende de uma tarifa pelo usuário. Porque assim, só funciona no uti singuli. O que é uti singuli? É um serviço individualizado, a conta que chega de água, a conta de luz, percebe que ela é mensurada, a tarifa do pedágio ela é mensurada. Se não for uti singuli, não cabe a concessão. Porque o que é a concessão? O concedente vai dar a incumbência para o concessionário prestar um serviço e quem vai pagar esse serviço é o usuário. Se não houver uma tarifa para esse usuário mensurável, individualizada, como é que o concessionário vai receber por esse serviço? Por isso que a concessão só cabe no uti singuli. Por que não cabe no uti universal? Vamos imaginar, o uti universal, um exemplo é a iluminação de serviço, uma iluminação pública. Não é mensurável, não tem tarifa a de serviço público. Não tem. Como é que vai ter uma concessão nesse sentido? Eu fiz só um apontamento, né? Um apontamento. Bom, a pergunta aqui. Responsabilidade por prejuízo causado por usuário. O usuário cai num buraco numa rodovia, ele deve indenizar quem? Se sofrer prejuízo, a responsabilidade é do prestador de serviço. Tá? Porque isso já está lá no contrato. Lembra, contrato de adesão, não tem muita negociação, o Estado vai botar o concessionário, o dele na reta, não o do Estado. Por isso que se o serviço for mal prestado, o Estado pode retornar nesse serviço por encampação. Encampação é a forma de você ali chega e fala, não quero mais, né? Anulação é quando tem vício no contrato. Aí tem várias espécies, tem extinção, anulação, encampação e etc. Concessão, o serviço é privado, sempre uma empresa, pessoa jurídica privada, escolhida por licitação prévia na modalidade concorrência. O princípio da modicidade, pessoal, é um princípio que regula, vem do latim modicius, que significa na medida certa, que significa que o valor da tarifa tem que ser o menor, tem que ser o mais baixo para ser possível a todos. Porém é um equilíbrio difícil, né? Porque o concessionário aqui quer ganhar, o concedente ali entra com o princípio da modicidade, então tem que ter uma harmonia em todos esses pontos. Acho que é importante depois fazer uma aula dos princípios, né, que regem o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público deve ser contínuo e ininterrupto, já que cuida das necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Inaplicabilidade da exceptional adjective contractis. Isso aqui é interessante a expressão em latim, né? Mas que isso aqui significa o seguinte, que diferentemente do direito civil,
Se uma pessoa não paga, um fornecedor não paga, você não executa o serviço. Aqui é diferente. Esse princípio fala que você não pode, se o Estado não paga, você não pode interromper uma obra. Entendeu? Você não pode, você pode, existem prerrogativas. Você pode suspender, conversar, negociar, mas não interromper bruscamente. Isso já está lá no contrato. Tá? Falei do princípio da generalidade. Os serviços públicos devem ser prestados da maneira mais ampla possível, sem beneficiar determinados usuários em detrimento de outros. É impessoalidade, sem favorecimento ou perseguições. Se bem que na prática isso aqui, nepotismo, uma patifaria que existe na nossa administração pública, né? Os esqueminhas, os arrumadinhos, infelizmente o Brasil tem isso aí. O princípio da modicidade eu já falei, na medida certa, o menor valor de tarifa para poder todos pagarem a tarifa. O princípio da cortesia, exige-se do prestador de serviço público uma atuação educada e cortês, com o melhor atendimento possível, melhor experiência para o usuário. Princípio da atualidade, a noção de atualidade compreende a modernidade das técnicas, eficiência. Eu já falei de uti singuli e uti universi, que na concessão, que é o assunto desse tema de hoje, só cabe uti singuli, porque ele, na relação trilateral, quem paga o concessionário é o uti singuli, através das tarifas. Já falei sobre isso. Eu quero fazer uma observação aqui do PPP. Cadê o PPP, pessoal? Vamos lá. Ah, sim, eu falei quando o contrato de concessão pode se finalizar por encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da concessionária. Tá? Já falei sobre isso. Parceria pública-privada, a famosa PPP. É um tipo de concessão especial. Tá? É uma concessão, pode ser patrocinada, que ela é remunerada, suportada em parte pelo poder público, em parte pelos usuários, uma forma aí equilibrada. Diferente do que ocorre na concessão comum, na concessão precedida de obra, que o custo da obra ou serviço é suportado integralmente pelo usuário, aqui na PPP, o contrato de concessão especial de serviço público, em que o parceiro privado, o concessionário, não é remunerado exclusivamente pelo usuário, pelo poder público também. É possível afirmar que a ideia de parceria consiste na repartição de riscos do contrato entre o parceiro público e o parceiro privado. Além do compartilhamento com a administração de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado, decorrente da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. Não constitui parceria pública-privada a concessão comum, porque o risco é do concessionário. Isso é óbvio, não precisa nem se falar. É vedada a celebração de contratos de parceria pública-privada, cujo... Tem uma letrinha aqui bem safada, que eu não vou conseguir ler esse finalzinho aqui, tá? Mas aí vocês pesquisem. Em quais ocasiões é vedada a parceria pública e privada, que é a concessão especial. Fechando o vídeo de concessões, espero ter ajudado vocês. Obrigado.